Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas ao Senhor, amém? Glórias a Deus, aplauda esse Deus mais forte. Ele é merecedor, Ele é digno, Ele é poderoso. A Ele o seu melhor louvor, a sua adoração ao Altíssimo de Israel. Glórias a Deus, glórias a Deus. Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor, amém? Você está aí com a sua Bíblia? Levanta ela aí. Aí. Isso é uma prática do cristão, hein? Vir municiado ao culto com a palavra de Deus. E você se lembra aqui da nossa confissão de fé? Passamos aí boa parte de 2020, né? Repetindo, para que isso fique enraizado nas nossas mentes e nos nossos corações, a respeito do significado que a palavra de Deus tem que ter para as nossas vidas. Talvez você esteja nos visitando nessa noite, primeira vez que você vai ter essa oportunidade, mas repita, sentindo realmente no coração um desejo fervoroso de cumprir o conteúdo dessa confissão, amém? Vamos lá então? Bem forte para a honra e glória do Senhor, vamos lá? Esta é a minha Bíblia e creio que ela é a palavra de Deus. Creio que viverei pela fé, caminharei em esperança e praticarei o amor de Deus. Creio que viverei os propósitos de Deus em minha vida. Glórias a Deus, aplauda novamente ao Senhor pela sua palavra. Louvado seja. E já que você está com ela aí na mão, rapidamente também, eu convido você a abri-la em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler de 1 a 11. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 1, versos de 1 a 11. Alguns versos eu vou pedir que a igreja leia comigo. Então esteja atento a esses momentos em que eu vou pedir que você participe da leitura, ok? Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 11, diz assim a palavra: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Verso 5, todos nós. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava, e não comia.
Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Versos 10 e 11, nós vamos ler todos juntos. Vamos lá? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Glórias a Deus, podemos assentar. O título da mensagem é Fazendo um Voto ao Senhor. É interessante, irmãos e irmãs, que ultimamente o Espírito Santo tem tocado a minha vida no sentido de trazer mensagens ou reflexões acerca de valores que nós, cristãos, não podemos esquecer, valores esses que estão à nossa disposição, que devem ser praticados e utilizados pelo cristão na sua jornada, e que de certa forma vão, em determinados momentos, ao longo da jornada, ou até mesmo rotineiramente, nos fortalecer, nos aproximar de Deus, amadurecer e dar consistência à nossa fé, à nossa postura como servos do Altíssimo. E Ele tem ressaltado, e Ele tem trazido à minha reflexão, à minha mente, o fato de que, sob muitos aspectos, parte desses valores, parte dessas práticas, têm sido esquecidas pelo povo, têm sido deixadas de lado. Então eu já preguei aqui enfatizando a questão da oração, a questão do enchimento do Espírito Santo de Deus, que é primordial e é necessária, extremamente necessária para os dias que nós estamos vivendo, dias de muitos desafios. A prática da oração, aquela rotina que nos aproxima do Senhor. Também preguei aqui a respeito do louvor, de nós termos nas nossas bocas, nas nossas mentes, nos nossos corações, um sentimento profundo e maravilhoso de louvarmos, adorarmos ao Senhor, independente das circunstâncias. Até exercitei naquele dia, os meus dotes de cantor, resgatei alguns cânticos, alguns corinhos, como muitos falaram assim para mim: poxa, Edu, há quanto tempo eu não ouvia falar dos famosos corinhos, Então, naquele momento, naquela oportunidade, enfatizei também, cantei, mesmo desafinado, mesmo fora, enfim, para mostrar que da nossa boca precisa sair a genuína adoração que sobe aos céus como um bálsamo, como algo profundo e maravilhoso e que alegra o nosso Senhor e que nos aproxima dele. E vejam, já ainda no ano passado, o Senhor me trouxe essa palavra, me trouxe essa meditação e disse: você já reparou, Eduardo, a questão do voto? Como o voto também é algo que tem caído em desuso, ou por falta de conhecimento, ou até mesmo por negligência da nossa parte. Nós temos esquecido disso, da importância disso. E sabe, eu vou ser muito sincero com vocês, como eu sempre enfatizo nas minhas pregações,
sob muitos aspectos, a gente esquece desses valores, porque a gente está muito condicionado a ter Deus, a ter Jesus, a ter o Espírito Santo, apenas como um provedor para a vida presente, um provedor de recursos, um provedor de valores materiais. Para quê? Para que a nossa vida seja melhor aqui. E a gente não raciocina que a bênção ela vai ser uma consequência. A bênção ela vai ser algo que Deus vai trazer para as nossas vidas, em conformidade com as circunstâncias, mas fundamentalmente a partir de um relacionamento que nós vamos ter com Ele, de uma jornada, de algo realmente enraizado, construído com alicerce em Jesus Cristo. Ou seja, a pessoa vive em função de bênção, bênção, bênção. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero saúde, eu quero paz, eu quero isso. E para Deus volta o quê? Para Deus chega o quê? E de certa forma o voto, ele acaba sendo esquecido nesse rol, e talvez ainda mais menosprezado no tempo presente. Por quê? Porque ele vai exigir da minha parte um compromisso. Ele vai exigir de mim o cumprimento de algo. Ele vai exigir que eu me esforce, e se eu realmente sou temente a Deus, eu vou colocar aquilo diante do altar do Senhor, e faça chuva ou faça sol, venha a pandemia ou não, venha a situação de doença ou não, venha roubo ou não, venha a prosperidade ou não, eu vou cumprir. Eu tenho que cumprir. Por quê? Porque eu não estou assumindo perante os homens, eu estou assumindo perante o Altíssimo. Então esses valores, essas práticas, elas precisam ser resgatadas, porque elas são tremendamente necessárias para as nossas vidas. Elas são poderosos recursos para que nós vençamos as nossas limitações, a nossa visão torta e até certo ponto limitada, para que nós triunfemos sobre as trevas, para que nós não sejamos pegos em enganos, em ciladas do inimigo, para que nós possamos ser crentes na estatura do Cristo ao qual nós servimos. Nós precisamos resgatar essas práticas. E o voto, ele é fundamental para que você estabeleça algo e coloque algo diante do altar do Senhor, em correta motivação, em correto entendimento, e compreenda que a partir do momento que aquilo foi submetido, Deus vai cumprir a parte dele, e você precisa perseverar no caminho. Vejam a história de Ana. Essa mulher não podia ter filhos. Ela era amada pelo Eucana, seu marido, mas tinha a Penina. E a Penina, que era primeira ou segunda esposa, não sei, eram as duas. A Penina, conforme a palavra descreveu, ela vivia tripudiando para cima da Ana, né? Porque a Ana teve o seu ventre cerrado por quem? Quem foi que cerrou o ventre de Ana? A Bíblia enfatiza 2 vezes isso, hein, igreja? Olha, preste muita atenção nisso, hein? Nós sabemos que as coisas acontecem aqui, obviamente, com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. E talvez não fosse nem necessário colocar aqui que o próprio Deus havia cerrado, mas a palavra enfatiza não uma, 2 vezes. 2 vezes que o ventre dela foi cerrado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Então vejam, ela era tripudiada pela Penina, que era outra esposa, que tinha filhos e ela não tinha nenhum.
ela era amada pelo seu marido. E talvez isso pudesse ser algo que viesse a levá-la a esquecer do seu sonho. Deixar de lado aquilo, com o tempo, sabe? Eu posso até cuidar das crianças da Penina, eu posso ajudar a Penina, né? Ela podia deixar passar, mas ela tinha um sonho, e perceba, o sonho dela tinha motivações excelentes. Diga, motivações excelentes. O sonho dela tinha motivações excelentes, então ela perseverou. Ela perseverou por quê? Porque a motivação dela não era egoísta. A motivação dela não era algo ruim. Não era algo que visava satisfazer o seu ego, ou até mesmo cumprir algo para que ela pudesse chegar na Penina depois e falar: está vendo? Está vendo, Penina? Eu também sou mãe. Não. E é aí que você precisa entender o primeiro aspecto do voto. Você tem que perseverar nele, mas ele tem que ter uma motivação genuína e maravilhosa que venha a honrar ao Senhor. Prestem atenção no que ela diz em oração para Deus. Está lá no verso 11, ela diz assim: e votou um voto, Ana votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Olha como ela começa, olha a reverência com que ela se dirige ao Altíssimo, com que ela se apresenta perante o Pai. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva, e de mim te lembrares, olha só, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, então ela já determina aí, tinha que ser um homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, ele era nazireu. Pergunta de escola bíblica: qual o outro nazireu que nós conhecemos na Bíblia? Sansão, de parabéns aí. Vão ganhar uma estrelinha lá com a pastora Sara. Vão juntando as estrelinhas, isso faz bem. Olha só, vejam o verso 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Então vamos lá, Deus cerrou a madre de Ana. Foi com consentimento de Deus que aquilo aconteceu. Mas ela tinha um sonho de ser mãe, a sua motivação era tremenda, por quê? Porque ela disse: olha, Deus, essa criança não vai ficar comigo, eu vou dedicá-la ao Senhor. Todos os dias da sua vida, ela vai ser alguém que vai ser colocada diante do teu altar, para servir, para que ela faça como melhor lhe aprouver. E aquilo que o próprio Deus tinha permitido, foi alcançado pela oração de Ana, e o voto que ela fez, pareceu algo tremendo e poderoso aos olhos do Senhor, e o que ele fez? Ele reverteu a situação de Ana. Ela perseverou, ela tinha boa motivação, ela tinha realmente uma expectativa, não de tripudiar, não de chegar para a Penina e se gabar, ou de mostrar que ela também podia, não, ela queria ser mãe, mas ela tinha um propósito também para o seu filho. Ela não queria que seu filho fosse um qualquer, ela desejava ver seu filho diante do altar do Senhor, servindo a casa, servindo ao mestre, servindo ao Deus Altíssimo e Poderoso de Israel. E ela perseverou, e Deus a atendeu. Meu irmão, não tema o voto, não tema firmar um compromisso com o Senhor, mas jamais se esqueça, tenha boa motivação, coloque algo diante do altar do Senhor, que vai glorificar em primeiro lugar o nome dEle,
vai servir para a honra dele, vai honrar o reino dele. Se você tiver essa motivação, se você perseverar, até mesmo aquilo que ele permitiu, pode ser revertido, e para a honra e glória dele, eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza, ele vai responder com poder ao voto que você estabelecer diante dele. Creia! O inimigo quer colocar medo nos nossos corações. Você vai fazer esse voto com Deus? Você vai estabelecer esse propósito? Você não vai conseguir cumprir, não. E ele vai te punir. O Deus que eu sirvo não é um Deus punitivo. De maneira alguma. Pelo contrário, ele quer que eu cresça. Ele quer que eu prospere. Em entendimento, em sabedoria, nas coisas que são concernentes ao seu reino. Por quê? Porque se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que a palavra de Deus diz? Que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas o inimigo, ele é astuto. E aí ele quer trazer para nós um sentimento ruim em relação ao voto. Por quê? Porque teve muita gente que naufragou nessa questão de voto. E a própria Bíblia nos adverte a respeito dessas situações. Vamos ver aqui alguns textos que enfatizam isso. Olha só. Eclesiastes 5, de 2 a 4. Vai. Eclesiastes 5, de 2 a 4. Lembram-se quando Jesus foi tentado no deserto? O inimigo começou a pincelar coisas da palavra para trazer ali uma compreensão errada. Ele começou a tentar pegar Jesus em algumas situações da própria palavra. Mas Jesus estava firme. Jesus estava firme no propósito de seguir em frente. Então, esses textos que estão na Bíblia e que nos mostram situações adversas, eles estão aqui para nos levar a uma reflexão e entendimento, para que nós não caiamos nessas situações. Então vejam só, Eclesiastes 5, de 2 a 4, diz assim a palavra de Deus: não te precipites com a tua boca, nem o seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da minha ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Verso 4, todos nós: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Então o inimigo pega isso aqui e fala: Deus vai punir você, se você fizer um voto e não cumprir. Ele usa de astúcia para nos afastar do valor, da prática, que vai ser tremenda aos nossos olhos, vai ser tremenda aos olhos dele. Vejam só o caso de Jefté em Juízes 11, 30 a 40. Juízes 11, de 30 a 40. Diz assim a palavra de Deus, prestem muita atenção nesse voto de Jefté, olha só. Jefté fez um voto ao Senhor e disse, olha o voto de Jefté: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, muita atenção nessa palavra, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Olha o voto desse homem, um juiz de Israel, que alcançou vitórias.
Vejam só, verso 31. Ele estabelece esse voto. Verso 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Deus cumpriu. Deus deu os filhos de Amon nas mãos de Jefté. Verso 33, continua. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Verso 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que, quem saiu ao encontro de Jefté? Sua filha. Lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só, não tinha dúvida, ela estava sozinha, não tinha outro filho e nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o Gealedita, por 4 dias no ano. O inimigo tenta te afastar do voto por causa dessas experiências aqui, ruins. Por quê? Porque ele sabe que uma vez estabelecido o voto, você tem que cumprir. Ele tem que ser cumprido. E aí vamos voltar para Ana, vamos voltar lá em 1 Samuel, presta atenção. O que ela disse? Que ele vai ser dedicado ao Senhor, não vai passar navalha sobre a sua cabeça, né? E no verso 12 enfatiza: sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, pensou que ela estava bêbada, deu lá uma reprimenda nela, mas o que aconteceu? Ela engravidou. Ela teve a quem? Samuel. E muita atenção em relação a esse cumprimento de voto. Nós vimos o caso de Jefté. Foi um voto onde ele não refletiu em relação àquilo que ele havia colocado diante do altar do Senhor. O inimigo pode usar isso para nos amedrontar. Mas não, isso tem que servir de atenção para que eu saiba como proceder os meus votos diante de Deus. Agora preste atenção, uma mãe tem o seu filhinho agora no colo, jovenzinho, novinho, cheirosinho, nem quando faz sujeira fica mal cheiroso, né? Já repararam nisso? A gente está sujo, a gente cheira mal pra caramba, mas o nenê mesmo sujo, ele cheira bem. E é uma coisa tão fofinha, tão agradável. Imagina essa mãe, com esse bebezinho no colo, olhando para a casa de Eli, e verificando que o Hofni e o Finéias eram totalmente afastados dos propósitos de Deus. Imagine que a inclinação, a proteção de mãe, poderia chegar até Ana, e a voz do inimigo sussurrar aos ouvidos dela o seguinte: mas Ana, você vai entregar esse bebezinho tão bonitinho, tão novinho, lá para o Eli? O Hofni e o Finéias são péssimas influências. Esse bebezinho é tão fragilzinho, você vai deixar ele com aquele homem? Você realmente vai fazer isso? Imaginem que isso possa ter acontecido com Ana.
Mas votos, eles devem ser o quê? Fala mais alto. Votos devem ser o quê? Cumpridos. E o que ela fez? Quando Samuel desmamou, e eu procurei algumas referências na internet para ver quando que a criança de repente desmama, e isso vai muito da mãe. Normalmente os especialistas afirmam hoje que devido à licença maternidade, as crianças estão desmamando entre 4 e 6 meses, porque muitas mães trabalham e precisam voltar ao seu trabalho. E aí tem umas que tiram leite, deixam em casa para a criança tomar. Mas quando a Bíblia afirma que Samuel foi entregue por Ana, bem jovenzinho, podem ter certeza, ele era bem jovenzinho. Bem jovenzinho. Agora atenção, mamãe. Hofni e Finéias, eles padeceram por aquilo que eles faziam. Depois você pode ver aí na sua palavra, na sua Bíblia. Eli também não subsistiu. A casa de Eli, ela foi condenada. Aquela má influência que poderia acontecer, ela jamais aconteceu. Quando você cumpre o seu voto, Deus age com poder. Se você tem voto para o seu filho e para a sua filha, folgue no Senhor. Porque você vai cumprir, Ele vai cumprir muito mais. Não tema aquilo que o inimigo possa trazer. Cumpra. Deus vai fazer a parte dele. Deus vai honrar. Nós precisamos ser povo que honra a Deus sob toda e qualquer circunstância. Se votamos, que assim seja, que se cumpre, porque vai ser derramado poder, não vai ser a voz do mal, não vão ser as más influências, não vão ser as práticas terríveis que vão derrubar o poder de um voto estabelecido entre um servo fiel e o Deus Altíssimo. Meu irmão, se você tem sonhos genuínos, com boa motivação, vote perante o Senhor, derrame perante o altar do Senhor, você vai ver um cumprimento poderoso, maravilhoso, eficaz, que vai exceder a todo o entendimento para a honra e glória dEle. Não deixe a prática do voto de lado, e entenda, Ele vai agir até mesmo quando a situação exigir que algo sobrenatural aconteça. Quem havia cerrado o ventre de Ana? Deus. A medicina naquela época tinha fertilização in vitro. Outro dia eu vi, a mulher engravidou do marido falecido há vários anos atrás, de câncer. O marido, antes de morrer, coletou os espermatozoides, eles foram congelados, e no momento em que aquela mulher, ela quis utilizar aquilo que seu marido, aquela semente que seu marido havia deixado, ela foi lá, ela fez uso, e ela engravidou do seu marido, falecido já há vários anos. Essa é a medicina de hoje, que vai continuar avançando, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Há muita sabedoria no ser humano, há muita sabedoria ainda para ser explorada, para trazer avanços para a humanidade. Não tenha dúvidas que a medicina vai continuar avançando, muitas coisas ainda vão ser descobertas, mas naquele tempo, Ana tinha quem? A Deus. E hoje a gente tem tantos recursos, a gente pensa em tantas coisas e às vezes se esquece do próprio Deus. Infelizmente, meu irmão, quando você estabelece um voto diante do altar do Senhor, com plena motivação, de maneira correta, tenha certeza, Ele vai cumprir a sua parte. Você cumprindo também a sua parte, o impossível vai acontecer para a honra e glória dEle. Você tem filho nas drogas,
faça um voto diante de Deus, comprometa-se. Ah, Edu, mas já está lá no final da vida, não tem mais nada ali, os responsáveis, os profissionais, os que o assistem, já não dão mais esperança alguma. Creia no Deus do impossível, que age de maneira poderosa. Estabeleça um voto com Ele, e você vai ver se as drogas não vão ser vencidas para a honra e glória do Senhor. Quem viu a bruxa da Cracolândia aqui? Levanta a mão. Aí, vários estavam aqui. Foi semana retrasada. Eu recebi lá do pessoal da Junta de Missões, que ela havia se formado. É uma missionária. E a mulher testemunhou aqui que ela era chamada de bruxa da Cracolândia, que quando os camisas amarelas surgiam, que é como o time que atua lá, o time da Cristolândia atua lá, ele surgiu com aquelas camisas amarelas, ela entrava nos buracos, se escondia nos becos, nos lugares escuros. E eu fico me recordando daquele endemoniado gadareno, que perambulava pelos cemitérios, pelos túmulos, sem qualquer esperança, e o seu próprio pai afirmando: não há quem possa contê-lo. E quando surge algo, ele rola no chão, ele se machuca, o inimigo está cirandando a vida do meu filho. Mas quando Jesus surgiu, aqueles demônios se apresentaram diante daquele que tem o nome sobre todo nome, e rogaram a ele que ele permitisse que eles se apossassem de um bando de porcos que estava ali perto. E Jesus simplesmente permitiu. E o que aconteceu com aquele jovem? Ele foi liberto. A bruxa da Cracolândia é um testemunho tremendo, mas ela não existe mais. Existe uma criatura, uma pessoa transformada pelo poder e pelo sangue de Jesus. Quando você faz um voto, você não deve temer, você o cumpra. Por quê? Porque o sobrenatural, o impossível, todas as forças disponíveis, tudo aquilo que está com Deus, vai ser derramado sobre a sua situação, e a bênção vai chegar para a honra e glória do Senhor. Ah, meus irmãos, em Gênesis, você vai encontrar uma outra história extraordinária, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Olha só, Gênesis 28, 20 a 22. Talvez você já tenha lido esse texto inúmeras vezes, mas eu quero que você preste atenção num detalhe que está contido aqui. Olha só, é o voto de Jacó. Olha só, talvez você já fale assim: mas eu conheço o voto de Jacó. Legal, mas vamos analisar esse voto. Olha só. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu, em paz, tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele fez esse voto sem ter absolutamente nada nas mãos. Ele tinha pedra. Ele tinha ali um cajadinho. E mais nada. Ele foi à casa dos seus parentes, conforme seu pai havia indicado, Isaac havia indicado. E lá se vai Jacó. Jacó chega lá e conhece logo de cara quem? Pergunta de escola bíblica para ganhar estrelinha na pastora. Vamos lá? Quem que ele conhece? Raquel.
Raquel. E ele já se encantou com a moça. Não é isso? Só que ela era a mais nova. Por quantos anos ele trabalhou para casar com Raquel? Ahá! Ele foi, o que aconteceu com ele? Ele foi enganado. E essa não era uma especialidade dele? Ele foi enganado. E aí, a resposta foi a seguinte: olha, aqui a gente não entrega a mais novinha, vai sempre a mais velha, porque já viu, né? Sai a mais novinha, a mais velha vai ficar amargurada. Então, ele recebeu primeiro a quem? A mais velha. Qual era o nome dela? Lia. E aí o Labão falou assim para ele, ó, trabalha quanto mais? 7 anos. Mas você vai receber Raquel 1 semana depois. Então ele trabalhou por Raquel 7 anos e 1 semana, mais 7 anos. Aí você pode contar 14 e 1 semana, mas tem essa semaninha aí que é importante. Mas ganharam a estrelinha para a honra e glória do Senhor. Está computado. Vejam, o que ele pediu para o Senhor? O básico. E falou assim, se o Senhor me honrar e eu voltar em paz. O pedido dele dizia a respeito a ter paz. Por quê? Porque o seu irmão queria matá-lo. Esaú queria matar Jacó. Ele pediu riqueza? Fala mais alto. Ele pediu riqueza? Ele não pediu riqueza. Ele falou, se o Senhor honrar esse voto, o Senhor será o meu Deus, e eu vou te dar o dízimo de tudo. Ou seja, se ele tivesse 100 reais no bolso, ele ia dar dízimo de 100 reais. Se ele tivesse 100 mil, ia dar dízimo de 100 mil. Ele não pediu riqueza. Então nós vemos aqui um voto com boa motivação. Nós vemos um voto que alcançou a graça do Senhor, que foi cumprido. O impossível de Deus aconteceu, porque ele não pediu riqueza, mas Deus deu riqueza. E aí tinha aquele acordo, quando sair o bezerrinho malhado, assim assado, é meu, é teu. Tinha aquele acordo, e o rebanho dele foi crescendo. Por quê? Porque o impossível de Deus estava acontecendo, o sobrenatural de Deus estava acontecendo. E aí vem a última parte. Você honra o seu voto, Deus vai honrar ao lado dele, e ele vai fazer abundantemente muito mais do que você pensa, do que você sonha, do que você imagina, porque ele é Deus, Deus é Deus, e ele pode agir assim, para com aqueles que o honram, que o buscam em espírito e em verdade. Vamos voltar para Ana, voltar lá para Ana. E vamos ver aqui, ó. Você vai ler comigo. 1 Samuel 2, 21. 1 Samuel 2, 21. Ana só pediu o quê? Um varão. Um jovenzinho. Não para tripudiar a Penina, mas para honrar o Senhor. O Senhor lhe deu Samuel. Samuel veio e foi entregue diante do altar. E se tornou um sacerdote, um profeta, tão poderoso, tão ungido, que Ana, com certeza nos seus melhores sonhos, não podia imaginar. Mas olha aqui, 1 Samuel 2, 21. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você pode aplaudir esse Deus? Ela só pediu um filho. Mas vejam a que ponto vai o agir de Deus. Quando um coração motivado, bem motivado, um coração sincero. E vejam, a palavra afirma no início da oração, ela estava amargurada, mas ela se derramou, ela fez o seu voto, ela cumpriu o seu voto. Deus trouxe o impossível e fez muito mais abundantemente do que Ana podia sonhar. Meu irmão,
minha irmã, nós estamos começando um ano recheado de desafios, recheado de lutas, recheado de propósitos, onde a igreja vai ter que ser igreja, onde a igreja mais do que nunca vai ter que ser forte, porque ela vai ver irmãos morrendo, ela vai ver irmãos deixando, irmãos sofrendo nos hospitais, como nós temos acompanhado aí a família da irmã Arlete. A mãe da irmã Arlete faleceu, a líder, uma das líderes da intercessão, trabalha com o pastor Dilson, que vem aqui, casada com o Herbert, pai da Isa, que senta ali. A Izinha é palmeirense. E eu me lembro dela com muito carinho, porque quando eu chego aqui na igreja, às vezes ela vem toda sorridente e diz assim: você viu que o Palmeiras ganhou? É uma pessoa maravilhosa. Mas a irmã Arlete perdeu a sua mãe. A sua irmã está internada com Covid. Ela foi internada com Covid. E a Isa está internada com Covid. Imagina a luta para a família. É fácil? Não é. É fácil para a gente, como irmão, irmã em Cristo, ouvir esse tipo de coisa? Não é. Mas nós temos a oração, nós temos a palavra, nós temos a meditação, nós temos a comunhão, nós temos a força que vem dos céus. Nós temos os votos para colocar diante de Deus e tenha certeza, o agir vai vir. Eu posso afirmar para você, que se você tem algo aí impossível, no seu entendimento, para acontecer, e você tem dúvidas a respeito que isso possa acontecer, chegou a hora de você estabelecer um voto com o Senhor. Vou repetir. Se há algo aí que você julga impossível demais de acontecer, se há algo aí que vem te perseguindo há muito tempo, um pensamento, um sonho, e diante de tudo isso que foi ministrado aqui nessa noite, você entende que é de boa motivação, que é algo que você tem perseverado, e é algo que o Espírito Santo de Deus está revelando para você nessa noite. Sim, você pode dar um passo adiante, estabelecer esse voto, porque Deus vai agir. Meu irmão, minha irmã, não freie o agir do Senhor. Estabeleça o voto com Deus, e você vai ver o cumprimento do impossível, você vai ver a abundância que vai chegar na sua vida, porque Deus não é Deus para mentir. Se isso está na palavra, é porque é acessível a cada um de nós, é acessível à igreja, e para a honra e glória do Senhor, Ele vai agir através dos votos que forem estabelecidos diante do altar dEle. Quantos gostariam nessa noite em dar um passo de fé e dizer assim: eu tenho algo que eu vou votar diante do Senhor, eu vou colocar diante do altar dEle, nesta noite em fé, eu creio que a motivação é boa e Ele vai me honrar para a honra e glória dEle. Quantos? Será que nós temos? Adoradores, irmãos e irmãs que estejam nessa condição, nessa noite? Eu vou convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu vou pedir para você ficar em pé. E entendam. Deus, Ele pode agir com uma só palavra. Ele pode agir com uma só palavra. Mas quando a gente mostra que a gente entende da maneira como Ele atua, das formas como nós podemos alcançar o coração dEle, quando Ele percebe que há realmente disposição para criarmos intimidade, quando genuinamente nós demonstramos
que nós não estamos pensando de maneira egoísta, mas fundamentalmente nós estamos querendo engrandecer o reino. Meu irmão, é como a Bíblia nos pergunta: qual o pai que o filho pedindo algo precioso vai lhe dar uma pedra? Qual o pai amoroso que recebe um pedido do seu filho e vai dar para o filho palavras ao vento, ou algo que assim, eu vou falar e ele vai esquecer? Não. Quando a gente firma propósito com Deus, e vocês viram os vários textos, a gente tem que cumprir, a gente tem que perseverar, mas a resposta está aqui. O agir é no impossível, o agir é na abundância, o agir e o mover vem dele. Como eu disse, 2021 está recheado de desafio. Talvez você seja empresário e você pense assim: minha empresa está ruindo. E diante dessas palavras que foram proferidas, você de repente pense assim: Deus, a partir de agora, o meu negócio vai honrar o Senhor. Eu vou cumprir tudo aquilo que foi exigido. Eu vou ser amoroso com os meus profissionais. Eu vou ser uma referência no setor onde eu atuo. As pessoas vão olhar para mim e vão falar: esse é cristão genuíno, porque até aqui eu não vinha cumprindo isso. Se o Senhor fizer prosperar para a honra e glória do teu nome, vai ser assim que vai acontecer. Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Se você jovem está aqui nessa noite e tem o sonho de ser médico, como nós temos visto essa classe que tem lutado para salvar vidas, de repente você tem esse sonho, mas você fala: eu não tenho recursos, eu sou pobre. Senhor, se o Senhor me honrar e eu fizer o curso de medicina e eu me formar médico, eu vou ser um médico que vai tratar os pacientes com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o carinho, como se fosse meu próprio filho ou filha. Eu vou ser um médico abnegado. Eu vou ser um médico que não vai escolher onde atuar, mas onde tu quiseres que eu vá, eu irei. Você acha que Deus vai responder ao contrário? Se você é um pai, uma mãe, relapso, que viu seu filho se perder, eu pergunto a você: se você colocar diante do altar do Senhor e disser assim: Deus, eu coloco meu filho e a minha filha, eu desejo que case com alguém digno, temente a sua palavra, eu me comprometo, Senhor, a ser vigilante, a orar, a interceder por essa vida. Eu prometo, Deus, colocá-la todos os dias diante do teu altar em oração. Você acha que Deus vai responder com um não? Irmãos, nós precisamos crescer em sabedoria. A igreja precisa crescer em unidade, em compromisso, em fé, em envolvimento com o Deus poderoso, o Deus que nos fortalece. 2021 é um novo ano. 2021 é um ano de desafios. 2021 é um ano dos votos, e Deus vai honrar em poder e glória. Creia! Creia! Se você ficou em dúvida e quer colocar isso diante de Deus, também vamos orar. Não há problema nenhum. Não sejamos como Jefté, impulsivos. Mas no momento que eu fizer essa oração, você que vai estabelecer o seu voto, você já coloca diante de Deus. E lembre-se de tudo aquilo que foi ministrado. Se você tem dúvida, você vai colocar sua dúvida diante de Deus. E você vai permitir que o Espírito Santo haja. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais do que vocês estão pedindo nesta noite, para a honra e glória dele. Vamos orar. Deus, oh meu Deus, ainda no ano passado, quando tu trouxeste essa palavra, Senhor, o Senhor me indicou que haveria um momento especial para ela ser ministrada. E o pastor Ari fez esse convite com muita antecedência, Pai. E eu ainda lembro que eu disse assim: 17 de janeiro, está longe, hein, pastor? Mas eu estarei preparado. E o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, Pai. Mesmo com toda essa crise, toda essa pandemia, o Senhor poupou minha família. O Senhor está com os braços estendidos sobre meu lar.
Nós temos orado por tantas pessoas, temos visto situações difíceis, Pai. Nós temos visto irmãos e irmãs falecerem, Senhor. Nada disso é fácil, mas o Senhor nos adiantou que nada seria fácil, que nós teríamos aflições. Está na Tua palavra. Nós conhecemos a Tua palavra, nós não podemos, Pai, deixar de lembrar disso. E também não podemos nos esquecer dos votos. Eles são importantes, Pai. Eles são importantes para nos dar maturidade, para nos colocar num patamar de entendimento em relação à Tua palavra, totalmente diferenciado, e nos levar a uma reflexão profunda a respeito daquilo que temos feito, da maneira como temos nos comportado, da maneira como temos agido. Mas, Pai, diante da resposta da Tua igreja, e nós vemos aqui muitos irmãos e irmãs em pé, muitos talvez agora estabelecendo votos diante do Teu altar, com motivação sincera, no sentido de honrar o Teu reino, não por vingança, não por egoísmo, mas com um intuito positivo, maravilhoso, concernente à Tua palavra. Ah, Deus, eu não tenho dúvidas que o Senhor há de cumprir, mas eu vou afirmar isso como Elias fez perante os profetas de Baal e de Aserá, que ele estava orando para que o povo entendesse que não haveria derramamento de fogo do céu da parte dele, mas da tua parte. Portanto, eu oro nesse instante, porque eu tenho 100% de certeza que o Senhor vai honrar cada voto, o Senhor vai agir em cada voto. Mas eu coloco a minha vida, dos meus irmãos diante do Teu altar, para que nós perseveremos, para que nós cumpramos, para que nós em 2021 possamos dar um salto como igreja, em comunhão, em unidade, em envolvimento. No momento em que o mundo carece de força, que venha da Tua igreja. Nós precisamos mostrar que a IBC é uma igreja de fibra. Nós precisamos mostrar que aqui está o exército do Deus vivo reunido. Um exército que não teme, Pai, as falácias do inimigo. Um exército que não negocia seus valores. Um exército que defende o nome de Cristo acima de qualquer coisa, Pai. Portanto, que nós cresçamos em envolvimento, em consistência, em fortaleza, e que nós avancemos em 2021 para a honra e glória do Teu nome. Unja, Senhor, abençoe, derrame as Tuas ricas bênçãos, Pai, que elas não venham a nos cegar, antes que seja um motivo de júbilo, para que nós profetizemos mais, para que nós oremos mais, para que nós anunciemos mais a Jesus Cristo, Salvador das nossas vidas. Assim oramos, assim agradecemos ao justo, ao sublime, ao poderoso, ao tremendo e amoroso Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor.